Bom dia, meus alunos. Estamos iniciando mais uma manhã de estudos. Hoje iremos ter aula de ciências, matemática e arte. Vamos iniciar com uma oração pedindo proteção à nossa família, a família daquelas pessoas que amamos, a família dos nossos parentes, daquelas pessoas por algum motivo estão sofrendo, ou estão nos hospitais, ou estão doentes. Então, pediremos proteção a Deus para a família, todas as famílias deste mundo. Aquelas famílias que estão felizes, aquelas famílias que estão tristes, não importa. Que em nossos corações e nossas orações sejam voltadas para a família, para a nossa família e a família do nosso próximo. Iremos estudar hoje em ciências as plantas. Vocês sabiam que no nosso planeta existem milhares de plantas? Temos dois tipos de plantas, plantas terrestres e plantas aquáticas. As plantas terrestres são aquelas plantas que vivem na terra, como a goiabeira, como a acerola, como a mangueira. Já plantas aquáticas, a gente tem um belo exemplo da Vitória Régia, que encontramos no rio Amazonas. Ela é uma planta aquática. Também, se você observar, quando você vai ao Iguatemi, e você verificar quando você está antes da ponte do Rio Cocó, a gente observa o Parque Ecológico Adair Barreto à sua direita. E a gente tem uma planta belíssima que fica no tronco de outras plantas, que é as orquídeas. Temos belíssimas orquídeas. Hoje iremos estudar as plantas. Iremos ler a página 70 e 71 do livro de ciências. As plantas estão em toda parte, em parques, no caminho para a escola, no jardim das casas, em vasos e na alimentação do ser humano. A existência das plantas é fundamental para a maioria dos seres vivos. As plantas são seres vivos que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Dependendo de suas características, as plantas podem viver em regiões quentes ou frias, em lugares secos ou onde chove muito. As plantas terrestres estão presas ao solo, às rochas ou se apoiam sobre outras plantas. É o caso da orquídea que a gente vê no Parque do Cocó. A gente tem um cacto, ou então mandacaru, que é uma planta de regiões secas, como aqui no nosso Ceará. As plantas aquáticas vivem sobre a água ou ficam totalmente mergulhadas sobre elas. A Vitória Régia é uma planta natural da região da Amazônia. No rio Amazonas a gente encontra muito essa planta na água. Então, hoje a gente vai estudar os tipos de plantas. Iremos começar pelas plantas aquáticas e plantas terrestres. Então, no nosso Brasil existe uma diversidade enorme de plantas. Se você tiver a oportunidade de visitar o Parque Adair Barreto ou Parque do Cocó, a gente vai verificar vários tipos de plantas. As mais comuns são as plantas terrestres. Aqui na minha casa eu tenho a acerola. O pé de acerola, ele é uma planta terrestre. Mas também eu tenho outros tipos de planta. Aí você pergunta, que tipos de planta, tia Adriana? Eu tenho plantas medicinais, como o boldo, como o hortelã, como o capim-santo. São plantas medicinais que a gente utiliza para fazer chá. Já a acerola, tia Adriana tira a fruta acerola, uma fruta rica em vitamina C. Atualmente, aquelas pessoas que vivem em casa, hoje plantam alguma coisa. Pode ser uma rosa, pode ser uma planta medicinal ou outro tipo de planta que fica a seu critério. Também existem aquelas pessoas que moram em apartamento que aprenderam a fazer pequenas hortas no seu apartamento. Hoje, pela internet, a gente vê vários modelos de como plantar e aprender a fazer uma horta ou cultivar algo na sua casa. Na minha casa, eu gosto muito de plantas. Ultimamente, eu tenho plantado uma plantinha que se chama 9 horas. Ela é belíssima. Ela tem vermelha, ela tem rosa, ela tem branca e tem um tom para vinho. Então,
As plantas são de extrema importância para o nosso planeta e para os seres vivos. Dela extraímos diversos tipos de alimentos, como a cenoura, a beterraba, a manga, a acerola, que é uma fruta. Então, é uma alimentação saudável. As plantas são separadas em duas: plantas aquáticas e plantas terrestres. Cada um tem a sua importância. Existem aquelas plantas que são ornamentais. Se você verificar no seu bairro, ou no seu apartamento, ou nos lugares que você passa, uma infinidade de plantas que cultivamos. A tarefa de ciências hoje será a página 72. Vocês vão ter que destacar os adesivos que ficam na página 163 e 165 e colar. Os musgos são plantas muito pequenas e delicadas que vivem em lugares úmidos e com pouca água. A melancia é uma planta que cresce em regiões quentes. O pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária, cresce em regiões frias. O cacto é uma planta de regiões muito secas e tem raízes longas. As plantas são extremamente importantes. Elas são medicinais, elas podem ser utilizadas na construção de móveis ou telhados e elas podem dar sombra. Geralmente, quando você vai para o sertão nordestino, onde o clima é muito quente, a planta ela dá uma sombra. Então, ela tem várias funções das quais a gente vai estudar nesse capítulo sobre as plantas. Agora, iremos estudar matemática. Revisando o que a gente já estudou, a gente estudou medidas de comprimento. O que podemos medir pelo metro? Grandes tamanhos, como o tamanho de a porta, o tamanho de a janela, o tamanho de um piso. Na aula passada, estudamos medidas de massa, o que podemos pesar. Quando você vai ao mercantil, o que você compra no peso? Eu posso comprar a cebola, eu posso comprar a batata, eu posso comprar o açúcar, o arroz, o frango, a carne. São coisas que utilizamos a balança para que possamos medir o seu peso. Também explicamos que um metro ele é dividido em centímetros. Um metro é 100 centímetros. E 1 centímetro são 10 milímetros. Estudamos também que, na medida de massa, o objeto utilizado para pesar as quantidades, a massa de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de feijão, é a balança. E estudamos também que 1 quilograma equivale a 1 quilo. Hoje iremos estudar medidas de capacidade. O que são medidas de capacidade? São tudo aquilo que podemos comprar coisas líquidas. Vou dar um exemplo. Pode ser um refrigerante, pode ser uma garrafa d'água, pode ser uma garrafa de suco. Então, abriremos o livro na página 161. A quantidade de líquido que um recipiente pode conter corresponde à capacidade do recipiente. Para saber a capacidade do recipiente, podemos usar como medida um copo, uma garrafa, um balde. Luana despejou todo o suco das jarras em copos iguais. Então, a gente numa jarra pode obter 1 litro, 2 litros, não importa. O litro é a unidade de medida usada para medir a capacidade de recipientes. Para medir a capacidade de líquido que cabe em um recipiente, podemos usar a unidade de medida do litro. O L representa litro. Sabemos que os recipientes a seguir estão totalmente cheios. Vou dar um exemplo. Tia Adriana pegou um guaraná para você observar. Esse guaraná, ele tem dentro um líquido. Esse líquido, na própria garrafinha, ele demonstra que a capacidade que ele tem nessa garrafinha está aqui, 250 ml. 1 litro é 1000 ml, mas eu posso ter 250 litros,
eu posso ter aqueles copos descartáveis de 200 ml, eu posso ter copos com 300 ml. Já esse creme aqui, se você verificar, ele é líquido. Então, qual é a capacidade que tem nesse vidro? 300 ml. Vou dar um exemplo. Eu posso pegar uma jarra de suco, eu vou ter 1 litro de suco. 1 litro de suco equivale a 1000 ml. E eu posso dividir esse suco em 5 copos de 200 ml. E encho cada copinho e vou verificar quantos copos irá encher. Se você colocar 5 copos, 1 litro equivale a 5 copos de 200 ml. Também temos o mais conhecido, o refrigerante. Esse refrigerante aqui, ele é de 2 litros, mas a gente tem refrigerante de 200 ml, de 1 litro, de 1,5 litro, de 2 e de 3. Então, a capacidade do líquido que consta dentro, você verifica sempre na própria embalagem. Medidas de capacidade são o que medidas pelo litro. No livro de matemática, na página 163, vocês irão marcar com um X as mercadorias que compramos no litro. O que você vai ao mercantil e compra no litro? Eu posso comprar o leite, eu posso comprar o suco, eu posso comprar água mineral. Tudo que for líquido, a gente pode comprar no litro. Eu posso comprar o óleo? Posso. Se você observar a garrafa do óleo, o óleo consta 900 ml de óleo. Nunca é geralmente 1 litro, é 900. Mas a gente tem garrafas de água de 1 litro, de 500 ml, de 2 litros, de 5 litros, de 20 litros. Então, tudo que for líquido é o que podemos medir, é pelo litro. O litro ele é representado pela letra L. Agora, iremos ter uma aula diferente de artes. Uma coisa que eu aprendi, que eu acho que as mães vão adorar na sua cozinha. Vou lhe mostrar, geralmente, quando você quer guardar alguma coisa que sobra, pode ser um resto de um macarrão, pode ser um feijão. Geralmente você costuma fechar com pregadores ou então com os grampos que a gente compra no mercantil. Esse que eu fiz aqui foi de garrafa descartável. Se você observar, ele foi de uma garrafinha de água que eu fiz. E eu vou ensinar a vocês, e vocês vão ensinar para a mãe de vocês, como vocês conseguem fazer para poder guardar e manter o alimento fechadinho. O material que a gente vai utilizar, garrafas descartáveis. Pode ser grande, pode ser pequena, a que você tiver em casa, não importa. A gente vai precisar de tesoura e um saco para a gente colocar o mantimento dentro. Com cuidado, peçam ajuda de uma pessoa grande para poder cortar a garrafa. Quando você for cortar a garrafa, você tira a tampa, porque facilita. E peçam a pessoa para que fure ou corte para você. Quando você cortar a garrafa, se torna mais fácil. Você vai cortar para tirar fora o corpo da garrafa. Se vocês verificarem, eu tirei essa parte da garrafa. Aí eu vou cortar direitinho, diminuir o tamanho
desejado. Verifiquem que eu tirei apenas a tampa da garrafa. Aí eu cortei menor. Vocês pegarão um saco e colocará aqui dentro, para ficar assim. Eu vou diminuir o tamanho do meu saco, porque o meu saco ele ficou muito grande. Então, cortei dessa forma. Tirei a parte da tampa da garrafa e recortei. Agora, você vai pegar o saco. Eu trouxe aqui para poder fazer, para vocês verem, eu vou encher de feijão. Eu enchi o saco de feijão. Pego as pontinhas e coloco, elas estão iguais, e coloco aqui, ó. Estão verificando como é que fica? Quando eu fechar, eu vou abrir para que fique assim, a abertura. E vou fechar. Como se você fechasse a tampa de um refrigerante. Depois eu levantarei e tem uma forma de você fechar alimentos e não ter o perigo de nada entrar. Se você desejar que isso aqui ficar muito grande, você corta. Ó. Como fica legal. Esse aqui também eu coloquei feijão. Pode ser de qualquer garrafa. Uma forma fácil. Não entra formiga, não entra nada. E que você pode fazer de garrafa PET. Pode ser garrafa de suco, pode ser garrafa de água, não importa. Mas eu garanto que a mãe de vocês vão adorar. Que tenham uma ótima manhã, um bom final de semana e que aproveitem. Aproveitem, descansem. Já que estudamos planta, se você tiver a oportunidade de plantar algo, plante uma planta na sua casa. Eu agora estou fazendo um jardim. Quando eu terminar, eu vou mostrar para vocês. Porque essa aula de plantas eu gostaria de estar sendo trabalhada na escola. Mas no momento a gente não pode terminar lá na escola. Porque senão eu iria mostrar para vocês a diversidade de plantas que a nossa escola tem. Desejo a todos um bom final de semana e que segunda-feira estaremos aqui.